paz do Senhor Jesus. Eu quero saudar você que está na sua casa, acompanhando através dessa live, este culto. Que Deus abençoe sua casa e sua família e que Ele possa te alcançar através do Espírito Santo de Deus. Eu queria te convidar para abrir as vossas Bíblias no livro de 1 Reis, no capítulo 17. Nós vamos fazer leitura apenas do primeiro versículo, 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. O texto vai dizer assim: Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Quero complementar esta leitura também no capítulo 19, no versículo 13, que vai dizer assim: E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o rosto na sua capa e saiu para fora, e pôs-se na entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: Que fazes aqui, Elias? A leitura, o texto é claro, estamos falando de um personagem muito conhecido que é Elias. Mas ele é muito conhecido daqui para frente. Nós conhecemos pouco dele daqui para trás. Porque o escritor que escreveu o livro de Reis, ele não se atentou a dar detalhes de quem era Elias antes do capítulo 17. Antes do versículo 1 do capítulo 17, você não encontra Elias no cenário, no contexto. E o texto vai apenas dar uma mencionada que ele era o tisbita. E tisbita pela região, provavelmente, do qual ele veio. Porém, pouco se sabe acerca dessa cidade. Você não sabe de filho de quem ele era. Você não sabe se ele era de uma linhagem sacerdotal. Você não sabe se ele passou pelas escolas. Você não sabe muita coisa. Você só sabe que quando ele começou a andar com Deus, a história dele está aqui registrada. E isso vai me fazer entender que há um outro texto que diz que quando eu e você nos convertemos ao Senhor e passamos a andar com o Senhor pega o nosso passado e joga no mar do esquecimento. Não do tipo que traz uma amnésia ou de esquecimento, mas para não julgar o nosso passado, uma vez que quando eu confesso, abandono, eu alcanço a misericórdia e eu alcanço o perdão que vem do Senhor. Então a história de Elias está sendo narrada para mim e para você a partir do momento que ele começa a trabalhar e fazer algo relevante para Deus, que é quando ele vai ter um encontro com o rei. E se a gente pudesse falar alguma coisa, seria que Deus inaugurou o ministério de Elias com grande classe. Afinal, já deu a ele o privilégio de estar diante do rei. Enquanto muitos vão fazer uma trajetória e talvez alguns nunca tiveram acesso aos palácios, Elias inaugura o seu ministério com o rei. Mas logo depois de ele ter esse encontro com o rei, e o seu encontro com o rei podia ser o encontro mais favorável. Quem é que não gostaria de encontrar com o rei e de repente trazer uma palavra favorável ao rei, de maneira que esse rei se tornasse assim uma pessoa que o admirasse, uma pessoa que o quisesse por perto? Mas a palavra que Elias vai trazer ao rei não é uma palavra que o rei vai querê-lo por perto. Pelo contrário. A palavra que Elias vai deixar a Acabe é uma palavra da qual Acabe não quer mais ver Elias de jeito nenhum na sua frente. A última coisa que Acabe ia querer era encontrar novamente com Elias. E tanto isso é uma verdade, como que quando você vê o desenrolar do texto, você encontra Deus dizendo para Elias: Olha, Elias, se ausenta daqui, vai para o deserto, e lá eu te sustentarei. Eu darei ordem aos corvos para que cuide de você, e você vai tomar água de um ribeiro que vai passar próximo aonde você vai estar. É duro quando a sua inauguração é no palácio, mas a sequência disso é o deserto. É duro quando você pode iniciar a tua história no palácio, mas logo em seguida vai precisar ir para o deserto. E no deserto, se você conhece ou já procurou saber geograficamente como que o deserto é e como ele funciona, você vai descobrir que no deserto não há muito.
No deserto não há muito, há quase pensar que não há nada. E não podemos dizer que não há nada, porque no deserto tem areia. Então, mas não tem visão, você não tem para onde olhar, você não tem ponto de referência. Só que o Elias que vai para o deserto, ele vai para o deserto, mas já vai para o deserto com uma ordenança do céu, dizendo aos corvos: o meu servo vai para o deserto, mas eu não vou deixá-lo desamparado no seu deserto. Eu vou cuidar dele no deserto. E assim Deus vai fazer com a vida de Elias. Vai inaugurar de forma gloriosa o seu ministério, mas na sequência disso vai mostrar para ele o outro lado do ministério. Porque há lugares que eu e você tem acesso por causa do que faz. E há lugares que nós vamos precisar ser enviado por causa do que fez. Porque o que Elias fez, e ele diz, e ele é claro em dizer: não vai chover senão segundo a minha palavra. Elias não está dizendo que a palavra é de Deus. Elias está dizendo: eu estou dizendo que não vai chover. E porque não vai chover, ele vai precisar sair da presença de Acabe. Por quê? Porque ele vai se levantar num tempo do qual a nação estava corrompida, porque os reis estavam corrompidos, porque desde Salomão e depois da sua morte, quando seu filho assume, você vai ver sequências de reis fazendo o que querem, do jeito que querem, reinando como querem. E não há um equilíbrio, não há um ponto de luz. Por quê? Porque quando um rei é bom, ele fica pouco tempo e morre, logo assume outro rei que não é tão bom, e a nação fica no ciclo entre rei ruim com o rei pior do que o ruim. E alguém está dizendo: mas são os grandes que está o problema, é nos grandes que está o problema. Por quê? Porque o problema estava no cabeça. Quem era o cabeça? Era o rei. Mas para resolver o problema que existia entre os grandes, Deus não vai levantar um maior do que ele. Deus vai levantar um profeta que alguém pensa que é menor, porém diante de Deus, ele é a voz de Deus. E Deus levanta Elias para resolver um problema caótico que está sendo vivido naquele tempo. Porque Acabe não só é um dos piores reis que vai reinar, mas ainda vai casar com a pior mulher que existia no seu tempo. Então a combinação é perigosa, porque é um rei muito ruim com uma mulher pior do que ele. Porque ainda quando entre um casal, tem um que não é tão bom, mas se um é equilibrado e ele tem uma tendência a ser bom, o que vai acontecer é que espera-se que na convivência com o bom você se torne um pouco melhor. Mas no caso entre Acabe e Jezabel, era um pior do que o outro. Então Deus sabia: eu vou ter que levantar um profeta fora desse cenário. Para quê? Alguém que olhe e veja, e não só olhe e veja e sinta a dor de ver a casa fora de ordem. Porque Elias poderia ter visto Acabe reinando de maneira errônea e ter dado de ombros e ter dito: isso não é problema meu. Só que Elias foi levantado com um propósito. Qual o propósito? Ser voz de Deus na terra. E porque ele se levantou como voz de Deus na terra, agora ele vai se recusar a ver o erro e ficar em silêncio. Então qual é a forma dele se pronunciar? Ele denuncia. Mas porque denuncia, tem que sair do cenário. Ele vai sair do cenário, vai passar um tempo fora do convívio. Por quê? Porque Deus falou: Elias, sai. Há tempos que precisamos entender o comando de Deus que diz: sai. Às vezes queremos ficar em lugares em que Deus já nos mandou sair. Se Elias tivesse ficado ao invés de sair, ele provavelmente teria morrido antes do tempo. Mas Deus ainda tinha muitas coisas para fazer através de Elias. Então a ordem é: sai.
diante do fato de não estar chovendo, talvez viria alguma glória sobre Elias. Mas antes que a glória do homem tocasse o coração do homem de Deus, o Senhor manda o homem de Deus para o deserto, porque no deserto o homem não tem glória, no deserto o homem não brilha, no deserto o homem não aparece, no deserto é o homem e Deus e a provisão que ele dá. Então Elias agora está vivendo um tempo com Deus, experimentando o cuidado de Deus, experimentando a proteção de Deus. Porque uma coisa é verdade: tem deserto? Tem. Mas nós nunca estamos só no deserto. Porque o Deus que nos manda para o deserto é o Deus que traz a providência no deserto. Quando a água do ribeiro vai se secando, o Senhor vai dar para Elias um novo destino. Elias se movimenta a partir da voz de Deus. Porque mesmo ele sendo profeta, ele sabe, eu sou boca de Deus na terra, mas só posso ser boca de Deus na terra se o meu ouvido também for ouvido que ouve o Deus que está no céu. Porque não adianta eu ter uma boca que fala sobre Deus se eu não tenho um ouvido que ouve a voz de Deus. Então Elias ouve que vai até a viúva vai cuidar de você. Elias vai se movimentando dentro do propósito de Deus. E quando você vai encontrando a situação, Elias ali, a mulher tem menos que ele, imagina ele indo até a casa da mulher e pensando, meu Deus, o Senhor me trouxe para um lugar, para alguém que tem menos do que eu, e Deus dizendo para Elias, Elias, você vai ter que aprender uma coisa, eu nunca precisei de condições favoráveis para abençoar ninguém, eu sou o Deus que criei a terra do nada, eu sou o Deus que criei o homem do pó. Será que um pouquinho de graveto e um pouquinho de farinha não seria o suficiente para trazer uma provisão para a tua vida e através da tua vida ainda abençoar a vida desta mulher? Porque às vezes Deus nos leva para alguns lugares e a gente pensa que aquele lugar é porque aquele lugar vai cuidar de nós, mas Deus trouxe uma palavra sobre a nossa vida. E qual é a palavra? Onde piser a planta do teu pé, eu abençoarei. Se tu uma bênção. Quando Deus disse para Abraão, se tu uma bênção, Deus estava querendo dizer, não olhe para a terra, olhe para a bênção que está sobre você. Então quando Elias chega na casa da viúva, a bênção é ele. A mulher estava dizendo, eu vou pegar graveto, vou fazer um bolo, eu e meu filho vamos morrer. E Elias estava dizendo, não, eu cheguei. E a bênção do Senhor está sobre mim. E a bênção do Senhor vai pousar sobre esta casa. Verdade é que aquela casa nunca teve ausência da provisão. Por quê? Porque Deus movimentou o céu de uma forma que trouxe Elias na casa dela para a provisão não faltar na sua casa. Oh, aleluia. Então quando a gente vai vendo que Deus, para usar alguém, Ele prova a pessoa em todas as áreas da sua vida. Porque Deus nos esquadrinha, Ele não deixa passar nada em branco. Quando Deus fala para Elias lá atrás, profetiza contra Acabe, ele tem coragem e faz. Só que a chuva que ele diz que não vai mais cair, e por causa da chuva que não cai, vai faltar água no ribeiro que dá água para ele. E isso é muito interessante, porque é como se o céu estivesse falando, você habita e mora em conjunto. E quando você libera uma palavra para alguém, preste bem atenção, porque vai atingir. Só que daqui a pouco aquilo também pode chegar até você. Porque quando Elias pensou, não vai chover até enquanto eu não falar, ele só não lembrou que por causa da falta de chuva, também o ribeiro ia secar. Só que o Deus da provisão está ensinando Elias uma coisa: antes de falar, avalie a consequência do que está sendo falado. Porque antes de eu pensar que a casa vai cair, é bom eu pensar com cuidado se eu não estou também debaixo dela. Oh, glória a Deus, aleluia. Então enquanto Elias fica, o tempo que fica com a viúva se alimentando, vai ter um tempo em que ele diz, agora eu vou voltar. E eu vou me apresentar a Acabe. Elias vai passar pelo processo
ele vai se sentir sozinho no meio de uma guerra, porque ele vai declarar, enquanto os profetas falsos que servem a Jezabel estão por ali fazendo o seu trabalho sacerdotal, Elias vai dizer: só eu fiquei por profeta, mas já que sou profeta, eu vou no altar, porque se é para resolver, eu vou resolver no altar. Elias vai dizer: vamos fazer os altares, vamos oferecer o sacrifício. Você conhece a história. E no altar fica resolvido. Por quê? Porque ele vai dizer uma palavra: o Deus que é o Deus verdadeiro responderá com fogo. Elias faz uma oração simples, depois de os profetas de Baal terem passado muitas horas tentando fazer o fogo descer e nada aconteceu. Elias faz uma oração simples do tipo: Senhor, manda fogo. O Senhor consome a oferta. Elias vai ficar cheio de coragem e vai dizer para os israelitas: peguemos as nossas espadas e matemos os falsos profetas. Ali Elias vai destruir, não sozinho, com o povo, 450 profetas, mais 400 profetas, e ele vai vencer essa guerra. Só que porque ele vence essa guerra, uma outra guerra vai se levantar. Porque às vezes, enquanto vencemos uma guerra, e porque ganhamos uma guerra, uma outra guerra se levanta em consequência da guerra vencida. E quando você encontra alguém chegando e dizendo: olha, Jezabel falou que assim como você fez com os profetas dela, ela fará contigo. Deixa eu te dizer uma coisa. Elias, ele enfrentou o rei. Elias enfrentou o deserto. Elias enfrentou o medo da fome. Elias enfrentou 850 falsos profetas. E em todas essas coisas, ele foi vencendo em Deus. Vencendo em Deus. Só que quando ele chega a essa vitória, uma das maiores vitórias, ele recebe a notícia que Jezabel quer matar. E Elias vai fugir. E ele vai se esconder em uma caverna. E ele vai ficar lá um tempo. Tempo suficiente para Deus ir até ele e perguntar para ele: o que fazes aqui, Elias? O texto não diz. Mas era como se o céu dissesse: Elias, você enfrentou um rei. Você disse que não ia chover e não choveu. Você enfrentou profetas falsos. Você já venceu 100% das suas maiores guerras. E você vai se render à perseguição? Você não se rendeu quando viu 850 homens blasfemando. Você não se rendeu. Você não se rendeu da grandeza de um rei que pensava que governava. Você não se rendeu. E agora, diante da perseguição, você quer entregar os pontos? Você venceu guerras maiores do que essa, e nessa guerra você quer parar? Eu não sei para quem é essa mensagem, mas eu preciso falar uma coisa para você. O céu diz: você já venceu guerras maiores do que essa. É nessa que você vai decidir parar? Você já suportou ventos e tempestades, e é a perseguição que vai parar você? Elias disse: basta, eu não sou melhor do que os meus irmãos. É melhor que o Senhor me tire a vida. E o céu olhando e dizendo: Elias, eu te chamei para viver coisas maiores.
E você já provou de coisas maiores. Sabe qual é o problema? O problema é que agora, quando Jezabel chega, Elias está cansado. E quando você está cansado, pequenas guerras vencem você. Quando você está disposto, você guerreia, você batalha, você ora. Mas depois de uma guerra tão intensa como a que ele vive com os profetas falsos, ele está exausto. Porque só quem enfrenta grandes guerras espirituais sabe o cansaço que isso traz no corpo. E depois de uma guerra tão pesada, antes que ele tivesse tempo de retomar sua energia, já vem outra guerra batendo na porta. E é como se ele estivesse dizendo: Senhor, eu não suporto mais essas guerras. E é tão interessante que por 2 vezes ele vai ouvir a voz do Senhor dizendo: Elias, o que fazes aqui? Essa é uma pergunta bem diferente daquela que Deus fez para Adão. Adão, onde estás? Como se Adão tivesse perdido. Mas no caso de Elias, era: Elias, o que fazes aqui? Era o céu ouvindo os pensamentos dele e as intenções do coração dele, porque a boca dele falava o que ele estava pensando, e ele dizia: eu não aguento mais. Imagina você lavar louça, lavar roupa, limpar a casa, faz tudo. Aí porque caiu uma colher no chão, você fala: vou pegar minha roupa e vou embora, eu não aguento mais. Você já fez coisas maiores e por causa de uma coisinha desse tamanho. Só que acontece que quando cai a colher, você já está cansado, porque você já lavou, já limpou, já passou. O seu corpo está cansado. Na primeira voz, ele diz: dorme, Elias. Dorme. Do tipo, descansa. Quando você descansar, você vai voltar a pensar direito. O seu problema é o cansaço. Só que depois de dormir e descansar, Elias acorda com o mesmo pensamento: só eu fiquei. Só eu fiquei. E o céu vai olhar para Elias e vai dizer: Elias, faz o seguinte, levanta, porque vou colocar outro profeta em teu lugar. Vai até ele, prepara ele. Porque o trabalho que você faz para mim não é mais importante do que o que você é para mim. O céu permitiu Elias deixar de trabalhar. Porque disse a ele: arruma um sucessor. Ele arrumou, Eliseu. E o céu o tomou para si. Porque o nosso trabalho não é maior do que quem nós somos para Deus. Deus não abre mão de quem somos. Ele pode abrir mão do que fazemos, porque quem abre mão primeiro somos nós. E a palavra do Senhor diz que não é nem por força, nem por violência. O céu vai dizer: Elias, o trabalho que você faz só serve aqui. Mas quem você é, aí, já garantiu um lugar aqui. Então o céu vai levar Elias. E quem fica no lugar? Eliseu. Eliseu fica no lugar. Quero dizer para você: está cansado? As decisões só quem pode tomar é você. Mas uma coisa você precisa ter na sua mente: não é o seu trabalho, é quem você é. A sua adoração é maior do que o seu trabalho. O seu glória, o seu aleluia é mais valioso do que o seu trabalho. Porque quando o trabalho findar, só fica o adorador. As decisões, quem precisa tomar é você. Mas o céu pede para que você olhe com cuidado. Você já venceu guerras maiores do que essa. E com isso, eu também aprendo que as perseguições são mais doloridas do que as guerras.
Só que ele só foi perseguido porque fez a vontade de Deus. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci. Você também vencerá. Jesus estava dando uma palavra de consolo. Ele disse: se vós fosseis do mundo, o mundo te amaria. Mas como vós não sois do mundo, ele vos odeia. Mas antes de odiar você, eles odiaram primeiro a mim. Isso é Jesus falando. Lembre-se disso. Paulo conclui dizendo que a nossa momentânea tribulação não se pode comparar com a glória que tem lá. Ainda que com um pouco de dor, ainda que com um pouco de lágrima, dá mais um passo, caminha mais um pouco, porque está faltando isso aqui, ó, para aquela trombeta tocar e eu e você poder se assentar e ceiar com Ele, glorificar o nome dEle, exaltar o nome dEle, estar diante dEle, receber corpo glorificado, vestes novas, nome novo. É só mais um pouquinho. Aguenta aí. Mas se decidir que o trabalho está difícil demais para você, o céu nunca vai te deixar, porque você decidiu não trabalhar. Você é mais importante do que o teu trabalho. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa em nome de Jesus.